Glória a Deus. Querido, por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a segunda mensagem para a Escola Bíblica 24 horas. Estamos estudando o depoimento de Davi. Depois que ele cresce um pouco mais espiritualmente na sua relação com Deus, lê mais a Bíblia, ouve mais, descobre um pouco mais do mundo espiritual, ele vê que foi muito bom ele ter passado aqueles problemas todos. Por isso ele escreveu o Salmo 119, bem aí, nesse versículo que lemos, quando ele disse: foi bom eu ser afligido para observar a tua palavra. É o verso 67, e no 61 ele disse: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Então o Davi reconhece que ele precisava passar por todo esse aprimoramento que às vezes vem, infelizmente, através do sofrimento. Por que eu falei infelizmente, irmão? Porque Deus não gostaria que nenhum de nós aprendesse do jeito que Davi aprendeu, com o sofrimento. Mas eu quero te falar de uma coisa. Davi também, irmão, antes de passar por aquele sofrimento com Batseba, ele escreveu isso bem aqui que eu quero falar contigo. O Salmo 84, no verso 1 e 2, ele diz: eu sou santo, e estou aflito e necessitado. Olha aí o que eu vou te falar. Agora é outra coisa. Quando ele escreve o Salmo 84, ele agora não está mais sendo atribulado para poder conhecer a palavra. Aqui ele já está em santidade com Deus. E ele faz questão de colocar essa expressão na sua oração: Senhor, eu sou santo, mas eu estou aflito e necessitado. Aí ele faz uma oração: Senhor, me ajuda, me ajuda. Então, mesmo sendo rico, poderoso, rei de Israel, com mais de 1 milhão de soldados do seu exército, ele dizia: eu sou necessitado e estou aflito. Sabe por quê, meu irmão? Porque nem sempre o dinheiro, o poder, ele vai livrar a gente de certos tipos de tribulação. Sabe por quê? Você sabe que aí no mundo que vivemos tem multidões de pessoas que são financeiramente prósperas, tem poder, política ou empresarial, mas passam lutas como ímpio. Nós conhecemos muitos irmãos, por exemplo, que tem doenças terríveis, que certo tipo de comida ele não pode comer, mesmo tendo muito dinheiro. Isso, os ímpios, isso acontece também no meio dos cristãos. Uma pessoa santa que passa lutas. Na igreja primitiva, por exemplo, no Apocalipse 2, no verso 9, Deus manda escrever essa carta para uma igreja super fiel a Deus. A igreja de Esmirna. E ele diz para eles: sabe o que? O diabo vai colocar muitos de vocês na prisão, e vocês vão ter uma tribulação de 10 dias.
ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então aqui já está falando que às vezes Deus permite o servo de Deus passar lutas grandes, tribulações grandes, como na época da igreja primitiva, muita perseguição vinha contra as igrejas. Os cristãos eram presos, os cristãos eram maltratados, passavam fome, tinha que ir embora da sua casa para nunca mais voltar, por causa da perseguição contra o cristianismo. Muitos eram mortos e eram homens de Deus. João Batista cortaram a cabeça dele e ele era homem de Deus. Paulo, no ano 60, o imperador Nero mandou cortar a cabeça de Paulo e ele morreu decapitado. Todos os discípulos, irmãos, de Cristo, somente João não morreu de morte matada, como diz o pleonasmo vicioso do mundo. Morreu de velho, só João. Os outros morreram por causa da perseguição. Então, tribulações por causa do diabo, que vai usar multidões contra os cristãos, às vezes dentro da tua casa, como Jesus disse em Mateus 10, 30 em diante, ele disse: os inimigos do homem serão da sua própria casa, mas quem me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, olha aqui o Davi disse, no Salmo 119, no verso 75, em tua fidelidade, tu me afligiste. Aqui já é outra coisa, ele está falando de Deus como juiz. Sabe por quê, irmão? Embora Davi aqui escrevendo o Salmo 119, já tinha passado por maturidade, lá com os pecados de Urias, isso já tinha sido superado, Deus já havia perdoado, mas Deus também continua julgando, irmão, nossas ações como cristão. Às vezes você perdoa fulano, não perdoa cicrano, às vezes você se vinga contra este, com aquele que você diz que ama. Às vezes você trata muito bem um e o outro você é injusto. Então Davi está falando que Deus é um juiz justo. Então com certeza aconteceu algum problema, que Deus, se mostrando fiel à palavra, porque Deus detesta o pecado, seja em quem for, ele estava então aqui entrando com julgamento. Você sabe que Paulo, em Colossenses 1, 24, ele também passava aflições, mas não porque ele era nesse pormenor, ele não era igual a Davi. Ou melhor, você não acha Paulo matando ninguém para ficar com a mulher de ninguém. Você não acha Paulo se vingando. Você não acha Paulo traindo, amando um e não amando o outro. Não. Mas ele passava aflições por causa do cristianismo. O Davi escreve assim no Salmo 34, 19: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Agora eu quero falar disso aqui. Às vezes, só porque nós estamos na igreja, ou participamos de algum culto, ou pregamos, ou cantamos muito na igreja, meu nome às vezes já está no hall de missionário, de pregador famoso, e estou passando lutas às vezes, e está passando um ano que eu estou nessa luta, 2 anos, 10 anos, e ainda não saí do mesmo problema. Por quê? Aqui diz, muitas são a aflição do justo, e
Deus livra de todos. Então, o que é um justo, irmão? Justificado, perdoado. Justo não é quem dá uma camisa para alguém, um pedaço de pão para alguém, não. Justo é justificado, a justificação. 1 Coríntios 6,11, Paulo diz: alguns eram assim, mas foram justificados em nome do Senhor Jesus. Então, muitos de nós querem continuar fazendo isso e isso para manchar o nome de Deus por aí, principalmente dando conselho errado, estilo de vida errado, e passando tribulações tremendas, e diz: Deus, tu tem que me livrar, porque os falsos profetas estão pregando por aí que basta tu estar na igreja dele, fazer o que ele manda, que Deus vai te livrar de tudo. É mentira. Aqui diz que Deus vai livrar o justo. Então significa que numa igreja de 50 membros, 1000 membros, muitos não vão receber nada. Só engano, mentira. Por quê? Porque às vezes a pregação não é para tirar o pecado. Eles vão continuar lá nos seus problemas. Filho está na droga para sempre, não sai nunca. Viu, irmão? Doenças terríveis que não se resolvem nunca. Vamos estudar amanhã sobre a oração que Davi disse: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não vai me ouvir. Vai ser amanhã. Então, o próprio Cristo disse em João 16,33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quer dizer, na hora das tuas lutas, mesmo tu estando em pecado ou não desanima. Vai em busca de Deus pedindo ajuda. Te reconcilia, muda de vida. Não é para mudar de igreja, muda de vida. Porque Deus vai te ajudar. O mundo tem aflições, quer dizer, o diabo usa tudo quanto é espécie de pessoas ou situações para trazer problemas para aqueles que querem servir a Deus. Mas Jesus disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, tu vencerás. Quer dizer, ele veio para a terra para dizer: eu também fui afligido, sofri muito mais do que tu, e eu venci. E como homem, não como Deus, como ser humano, se transformou num homem, passou todos os problemas que um homem passa, para mostrar que é possível sim a gente vencer este mundo. Aqui também no Isaías 48:10 diz: eu te provei na fornalha da aflição. Está falando para Israel, para o povo de Deus. Então aqui está falando de uma prova grande. Mas por quê? Porque na época de Isaías, o povo de Israel estava totalmente desviado. Só você vê o capítulo 59 de Isaías, desde o verso 1 em diante. Você vê o capítulo 1 de Isaías, desde o 1 em diante. O 5 de Isaías, a mesma coisa. Deus cobrando deles o pecado de Israel, que estava grande, eles não se arrependiam jamais. Aí Deus diz: eu te provei na fornalha da aflição. Então, às vezes, irmão, nós vamos ter que passar muitas coisas, lutas, problemas. Você vai gritar muitas vezes porque está no pecado, e aquilo está doendo muito, e a dor não passa, e Deus está dizendo: te reconcilia. Faz como Davi, admite como Davi disse: foi bom eu estar passando por isso, porque agora eu vou voltar para a tua palavra, vou me reconciliar, vou viver a tua verdade bíblica, vou me santificar daqui para frente, e a minha vitória vem. Amém? Aqui também, aqui Davi diz assim, ó, ajuda-me, Senhor, porque estou aflito e necessitado. Salmo 109, do verso 21 ao 25.
Então ele, mesmo sendo rei, riquíssimo, poderosíssimo, ele diz: Deus me ajuda, estou aflito e necessitado. Como eu disse, às vezes o dinheiro que as pessoas saem correndo por aí nessa doutrina da prosperidade, fica só correndo só atrás disso. Eu quero ter fama, poder, dinheiro, e não sabe que isso pode ser uma porta para ele se distanciar totalmente de Deus, e o diabo aproveitar para dizer: vem que eu te pego, eu vou te atribular. E aí, meus irmãos, ele pode ter dinheiro demais, mas tem necessidade em outra área. Às vezes, como eu disse, tem doenças horríveis atacando multidão de cristãos que eu conheço. Tem gente com diabetes tão alta, meu irmão, que eu conheço. Uma vez eu vi um crente entrar aqui na igreja, num sonho, nesta igreja aqui onde eu estou, em Camboa, onde a gente preside. Ele vinha igual uma caveira, parecia uma caveira, e é um homem que tem dinheiro, financeiramente tem dinheiro. E Deus me falava: sabe por que ele está assim? Abandonou tudo e foi embora. Doenças, irmãos, estão pegando muitos que abandonaram a obra de Deus por causa de dinheiro. E o diabo agarrou lá e sabe que isso é uma brecha, porque onde Deus botou ele, é lá que ele tem que ficar, enfrentar suas lutas lá onde Deus botou. E aquela pessoa, irmão, pegou uma diabetes tão alta, ele cheio de dinheiro, mas não pode usar o dinheiro para comer. Às vezes vê muita coisa boa no restaurante, no supermercado, para comprar para si mesmo, deseja comer isso e aquilo. Uma diabetes super alta é problema todo o tempo, e às vezes não sabe que é a mão de Deus. A mão de Deus, uma tribulação. Está aqui uma, no livro de Apocalipse, uma igreja sofrendo tribulações por causa de rebeldia da igreja, e ali era doutrina falsa, pregando mentiras para os outros. Pega aí Apocalipse 2. Cristo teve que mandar aquela carta, porque senão nunca iam saber de onde estava vindo tanta doença, tanto problema nos cristãos da igreja. Então, irmão, você tem que saber aqui, que o pecado, primeiro, atrai a ira de Deus. Segundo, ele atrai demônio contra nós. Principalmente, como muitas vezes Israel sofreu na mão dos inimigos, e às vezes o próprio Deus enviava aqueles inimigos para trazer muitas tribulações contra Israel. Várias gerações de Israel sofreram. E nessa parte continua do mesmo jeito. Você quer ver? Apocalipse 2, 18 em diante, diz: ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, teu serviço, tua fé, tua paciência. Deixa eu ver onde que eu fiquei. Que tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti que tu toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, está dizendo, ela vai pegar uma doença muito grave. É isso aqui, E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos,
e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Então, esse povo dessa igreja estava passando luta, doença, ela morria filho, morria pai, morria cicrano, beltrano, como agora coronavírus matou multidão de cristãos, pregadores, cantores evangélicos. A maioria nunca leu sobre isso aqui, para dizer, como Davi disse: rapaz, estou passando essas lutas, vou largar o pecado para não passar isso, porque eu li na palavra que eu posso estar sofrendo por causa dos meus pecados, porque Deus está permitindo muita tribulação contra mim. Então que a gente faça como Davi. Ele disse: antes de andar errado, antes de ser atribulado eu andava errado, mas agora guardo tua palavra. Vamos guardar a palavra, larga o erro de mão, vamos viver a santidade, vamos demonstrar para Deus o que queremos. Ele quer ser conosco, o pai, o amigo, o conselheiro, o tudo, mas não quer o pecado em nós. O pecado suja a gente, fecha a porta para a igreja. O pecado faz a gente ser um ímpio, dando conselho de ímpio, fechando porta para os outros. Isso traz Deus uma decepção muito grande conosco e faz ele reagir como ele reagiu muitas vezes com Israel, reagiu contra Davi, reagiu aqui nesta igreja, contra a igreja. Então, cuidado, Deus não é só vitória, vitória, vitória não, tá bom? Vamos aprender a palavra, para a gente abandonar sofrimento que não precisamos ter por causa do pecado. Cuidado com isso. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a terceira mensagem. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.